Chegamos para o último vídeo de avaliação do draft de 2023 aqui das divisões. Depois disso teremos outros tipos de conteúdo, fazendo alguns reacts e tudo mais, né? Alguns conteúdos que nós nunca fizemos aqui também. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que não pararemos durante a off-season. Teremos muito conteúdo histórico também. Então não se esqueça de se inscrever aqui e já solta o seu like, né? Bom, vamos lá, vamos para o último vídeo de divisão, começando pelos Bengals. Os Bengals que tinham uma escolha lá no final da primeira rodada, né? Pegaram o Myles Murphy, Ed de Clemson. Myles Murphy por muito tempo se falou em topo de primeira rodada, a gente nunca comprou esse hype de top 5, top 10 para ele. É um cara que produziu melhor como freshman, né? Como true freshman foi o melhor ano dele, e depois se esperava uma evolução aí, e essa evolução não chegou. De forma geral, é uma boa escolha aqui na 28, né? Não gostava dele na 5, mas na 28 eu acho o custo-benefício bem bom. Então, um jogador com bastante atleticismo, ainda tem coisas a evoluir tecnicamente, mas eu acho que ele tem essa capacidade de se tornar um bom edge rusher. Pelo menos ele vai entrar aí na rotação desses pass rushers dos Bengals e deve contribuir sim já no primeiro ano, talvez não como titular, porque temos o Hubbard e o Hendrickson por lá, mas deve contribuir sim. Na segunda rodada tivemos DJ Turner, cornerback de Michigan, outra escolha interessante também, outra escolha que se pensa muito no potencial. O Turner era o cornerback mais rápido dessa classe, correu 4,26 no combine, nas 40 jardas. Então é um cara que a gente sabe que tem a velocidade, sabe que tem o atleticismo, mas também é um cara que acaba sendo batido mais do que deveria, assim, né, pelo seu atleticismo. Mas ainda assim, na 60 eu acho um ótimo valor para ele. É um cara que tem uma expectativa de crescimento também. Então, são duas escolhas aqui baseadas em potencial, né? Em crescer esse cara, esses prospectos. Eu acho que os Bengals conseguem evoluir esses dois jogadores aí para contribuir para o time. Jordan Battle na terceira rodada muito menos potencial do que o Turner e o Murphy, mas também é um cara que deve chegar, inclusive, com um pouco mais de expectativa para contribuir instantaneamente, assim, mas pelo menos eu não imagino que o Battle se torne aquele titular que torcedores dos outros times vão ficar empolgadíssimos, preciso ter o Battle no meu time, não vai acontecer isso, mas é um cara que deve ajudar, pelo menos aí com a saída do Von Bell, né, deve ajudar um pouco nessa saída do Bell, porém, acho o Bell muito mais jogador do que o Battle, tá? E acho que o Battle, o potencial dele não é alcançar um Von Bell, tá? Bom, no terceiro dia, nós tivemos Charlie Jones, wide receiver de Purdue, Chase Brown, running back de Illinois, outro wide receiver, o Andrew Yoshivas, de Princeton. Tivemos um punter na sexta rodada, o Brad Robbins, de Michigan. Então, os dois especialistas aí de Michigan sendo draftados. E o cornerback DJ Ivey, de Miami. Destaque aqui pro Chase Brown, que algumas pessoas gostam bastante dele, né? No On The Clock eu era a pessoa que menos gostava do Brown. Acho que é um cara que tem muitos problemas de fumble, é um cara que não vai contribuir basicamente em nada no jogo aéreo. Ainda consigo enxergar essa capacidade dele ganhar yards depois do contato, mas acho que faltava um pouquinho de mais visão aqui pro Chase Brown. Mas na quinta rodada tá justo. E o Chivas é uma boa escolha na sexta também, é um cara que, por jogar em Princeton, a gente imagina que ele não tenha enfrentado grandes competições, né? E de fato não enfrentou, mas tem o atleticismo, tem o potencial de desenvolvimento. De repente é um cara que dá para ser o wide receiver 4 desse time, alguma coisa nesse sentido. E o Charlie Jones, na quarta rodada, acho que ele vem para ser o substituto do Tyler Boyd
quando o Boyd sair, provavelmente no ano que vem. Então, de forma geral, acho que os Bengals tiveram um sólido draft, por isso eu vou dar a nota B para os Bengals aqui. Entre o B e o B+, aqui para eles, mas acho que o B está bem pago. Beleza? Vamos para o próximo. Cleveland Browns. Os Browns que tinham pouquíssimo draft capital. A primeira escolha deles só na 74, só na terceira rodada. Cedric Tillman, wide receiver de Tennessee. Essa é uma escolha que eu acho bem interessante, que eu gosto bastante. Então, se você conseguir gastar a sua 74 no Tillman, não era algo que eu imaginava que pudesse acontecer, porque eu achei que o Tillman teria já saído a esse ponto. Eu gostava mais do Tillman do que o Hyatt, né? O Hyatt se ficou com um hype muito alto, né? Até em começo de segunda rodada, coisa do tipo. Acabou caindo também para a terceira, bem próximo de onde o Tillman saiu. Mas eu acho o Tillman mais jogador. É um cara que tem o físico, eu acho que ele tem o tamanho, era uma coisa um pouquinho mais rara nessa classe. E eu gosto do Tillman, acho que é um cara que pode contribuir. Agora, claramente os Browns draftaram o Tillman por ser o melhor jogador disponível, né? Na hora que foi selecionado. Não draftaram por necessidade, porque esse time não tem necessidade de wide receiver. Mas é isso, acho que pegaram um bom jogador aqui no Tillman na 74. Na 98 pegaram Siaki Ika, de Baylor, defensive tackle. Eu talvez seja o maior hater de Ika neste mundo, porque é um cara que eu não consigo gostar do que tentavam me vender do Ika. Primeiro, que ele é péssimo no pass rush, e a grande qualidade dele é o run stuffing, né? Então é um cara que vai parar o jogo terrestre. Porém, eu não acho que ele era tão bom assim, não. Eu acho que era um cara realmente que tinha o peso, que tinha, né, aquele tamanho de nose tackle, mas eu não acho que ele sabia aproveitar muito bem isso. Acho que era um cara com problemas de leverage, e um nose tackle com problemas de leverage, para mim, é muito problemático. Então aqui no 98 é uma escolha que eu definitivamente não gosto, mas outras pessoas gostavam, então é capaz de vocês verem aqui uma nota alta aqui para o Ika. O Dawan Jones na quarta rodada de offensive tackle, para mim, é uma excelente escolha. É o melhor custo-benefício desse draft aqui dos Browns, porque era um jogador que eu esperava sair de repente até na segunda rodada, né? Então você sair com ele na quarta, não sei o que aconteceu pro Jones ter caído tanto. Eu imagino que tenha sido um pouco de preocupação com o seu peso, tá? Porque é um cara que não quis se pesar no Pro Day, então quando um cara já é muito grande, não quer se pesar no Pro Day, já começa um scout, olha pro outro e fala, e aí, esse cara aí tá pesando 400 libras, bicho. Não quer se pesar porque alguma coisa tem. Então acho que deve ter sido o principal problema aqui. Os Browns vão ter que gerenciar isso, né? De repente colocar uma coisa no contrato aí dele, de se pesar e mostrar que tá no peso correto. Mas enfim, acho que isso é o de menos. Você tem um jogador aqui que pode ser que você encontre um tackle titular na quarta rodada. Então acho uma baita escolha aqui dos Browns na quarta. Também na quarta tiveram o edge Isaiah Maguire. Na quinta tivemos o quarterback Dorian Thompson-Robinson, o cornerback Cameron Mitchell, de Northwestern, também fazer companhia para o Greg Newsome, né, que tinha jogado lá em Northwestern também. E na sexta rodada, Luke Whippler, center de Ohio State. Destaco essa escolha aqui do Luke Whippler de Ohio State, porque eu acho também bem interessante essa escolha. O Whippler é um center um pouco menor do que o padrão, mas acredito também que tenha possibilidade dele se tornar titular na liga. Se conseguir um center titular na sexta, também está excelente. Eu olhando aqui,
Eu gosto muito das escolhas do Tillman, gosto muito da escolha do Jones e do Whippler. São 3 escolhas que eu teria selecionado esses jogadores bem antes. O Ika, o Maguire, o Mitchell, tanto faz. O Ika, para mim, é até uma escolha bem equivocada, mas enfim. E o Dorian Thompson-Robinson, acho que tá justo na 5ª rodada. Acho que é um cara que tá talvez um pouquinho mais para baixo, mas você tem a expectativa que ele possa se tornar um bom quarterback reserva, e aí pagaria, né, a 5ª. De forma geral, achei que foi um sólido draft dos Browns. Conseguiram aproveitar não ter esse draft capital a mais, né, com algumas escolhas aí de estilo, Dawan Jones principalmente. Então, por isso, eu vou dar um B+ aqui para os Browns, mas é um B+, assim, quase um B, né, um B+, tendo uma boa vontade com os Browns, digamos. Mas foi um bom draft de Cleveland, considerando o que eles tinham, né, obviamente. Bom, Baltimore Ravens, na primeira rodada pegaram o Zay Flowers, wide receiver de Boston College. Zay Flowers é um wide receiver com um bom route running, é um cara bastante rápido, mas com o tamanho bem menor do que o ideal. Isso vai ser um problema para ele. Eu acho que o Flowers, se tem uma questão se ele é basicamente só um slot, eu tenho algumas dúvidas disso, né? Não é porque o cara joga no slot que ele vai jogar só no slot na NFL, né? E o Flowers até conseguia jogar relativamente bastante ali no outside, mas eu tenho algumas dúvidas por conta do seu tamanho mesmo, tá? Mas tá justo, aqui a escolha 22, eu só gostaria que os Ravens fossem por um caminho de pegar outro tipo de jogador, porque eles têm investido muito nesse tipo de wide receiver e não tem se pagado, né? Então eu tenho um certo receio de ter sido mais um tiro na água aí, mas é um bom jogador, o Zay Flowers. E aí na terceira rodada tivemos o Trenton Simpson, linebacker de Clemson. Essa é uma boa escolha também, acho que tem bastante valor essa pick. O Simpson, para mim, ele brigava ali entre os 3 melhores linebackers da classe. Era um cara que, por vir de Clemson, a gente tem um certo receio, né? Porque os últimos linebackers que vieram de lá acabam fazendo um papel um pouco diferente em Clemson do que vão fazer na NFL. E aí, se tem um período de adaptação maior, né? O Simmons está começando a jogar bem agora no último ano. Teve alguns flashes nos anos anteriores, mas nem de longe se pagou o que se esperava dele. E o Simpson é um cara com um atleticismo muito abaixo do que era o Simmons. Então, se tem um pouco de receio, mas eu acho que tá justo arriscar aqui na terceira rodada pro Simpson. No terceiro dia, eu gosto de pouca coisa aqui, né? Eu gosto do Andrew Voorhees na 7ª rodada. O Voorhees provavelmente não joga essa temporada por conta de lesão, mas de repente você pega um cara aí que era para ter saído final de terceira, começo de 4ª rodada, na 7ª, e aí você basicamente está trocando essa 7ª aí para uma escolha de 4ª, pelo menos 5ª rodada do ano que vem. Eu acho que essa é uma troca que eu faria em praticamente 100% das vezes em qualquer draft. Se um GM me ligar e falar, me vende essa 7ª aí, eu te dou uma 5ª do ano que vem, eu tô aceitando. Certo? Então, acho que essa do Voorhees é o que eu tenho um pouquinho mais de expectativa. Os outros jogadores, expectativa bem abaixo, que o Blue Kelly, cornerback de Stanford, é o que eu gosto um pouquinho mais, porém, um cara para rotação. Não vejo o Blue Kelly sendo titular na NFL, não. E indo agora para Pittsburgh Steelers, nosso último time da divisão e da nossa série, tivemos Broderick Jones, offensive tackle de Georgia, saindo na 14, com um trade-up dos Steelers, né, saindo da 17 para 14, dando uma escolha de 4ª rodada nesse trade-up. Esse trade-up foi relativamente barato,
conseguiram pegar o jogador que eles precisavam, né? Porque era uma necessidade grande do time. Se falava muito, primeiro cornerback, depois offensive tackle, ou primeiro offensive tackle, depois cornerback, não tinha muito para onde fugir disso dos Steelers. Acabaram que pegaram os dois, e os dois que se fazia um mock ali na 17, na escolha original. Porque o Joey Porter sobrar, cornerback de Penn State, sobrar até a escolha 32 é um absurdo, assim. Joey Porter é um cornerback muito bom. Falta um pouquinho de ball skills para ele, né? Gerou poucas interceptações na carreira universitária, porém é um cara que vai muito bem usando a sua envergadura, vai muito bem em marcação homem a homem e consegue fazer esse shutdown aí no wide receiver, mesmo não gerando muitas interceptações, é um cornerback bastante seguro. Então, uma das melhores escolhas do draft para mim, essa aqui do Porter na 32. O Broderick Jones na 14, só para voltar e finalizar esse assunto do Jones. Eu acho uma boa escolha também, porque para mim era o último daquela prateleira assim de chegar e jogar, né? Eu acho que o Anton Harrison, que foi o próximo offensive tackle que saiu só lá na 27, estava bem distante do Broderick Jones. Então, gostei que eles se arriscaram para subir e pagaram o que tinha que pagar, e ainda foram recompensados por isso depois na escolha da segunda rodada. Outra escolha de segunda rodada foi o Keanu Benton, defensive tackle de Wisconsin. Eu gosto do Benton menos do que a média, mas entendo que é um bom jogador, inclusive ele ter durado até a escolha 49, né? Fica muito mais próximo do que eu tinha nele na minha big board. Muitas pessoas falavam lá, final de primeira rodada, comecinho da segunda. Achava que aqui a 49 está muito mais justo para ele. E também vem para ajudar uma necessidade muito grande do time, que era esse interior de linha defensiva que cedeu muitas jardas terrestres e não ia bem, né? Era problemático. Eu acho que com o Benton, né, podendo jogar no gap A, podendo jogar no gap B, tá uma boa escolha. E na terceira rodada tivemos o Darnell Washington, tight end de Georgia. Essa para mim também uma das melhores escolhas do draft. Os Steelers gabaritaram basicamente essas 4 primeiras escolhas. Darnell Washington, um tight end extremamente atlético, um cara gigantesco, um mamute que vai ajudar no jogo terrestre, vai ajudar o Broderick Jones, que muitas vezes ajudou lá em Georgia, vai continuar ajudando aqui em Pittsburgh. E o mais importante aqui, se tinha uma questão com o Darnell Washington não receber tanto passe e tudo mais, aqui ele vem para ser tight end 2, porque o Freiermuth vai ser o número 1, porém, existe um mundo do Darnell Washington começar a produzir muito mais do que produziu em Georgia, né? Até porque Darnell Washington encontrará uma competição mais fraca de tight end do que ele tinha em Georgia, né? Lá em Georgia era o Brock Bowers, o primeiro tight end. É um tight end que vem aí pro draft de 2024 brigando para estar num patamar de Kyle Pitts. Então, eu acho que o Darnell Washington vai até falar: Pat Freiermuth é um ótimo jogador? É um bom jogador. Mas eu acho que ele consegue disputar alguma coisa, consegue tirar um pouco do prato aí do Pat Freiermuth, né? Me dá essa torta aqui, o Baby Gronk, que eu vou comer um pouquinho também. Então, eu gosto muito dessa escolha. Tinha um pouquinho de receio por conta dos problemas médicos do Darnell Washington. A gente não tem tanta certeza quanto a isso e não tem acesso aos exames, né, para saber quais seriam essas preocupações com o Darnell Washington. E no dia 3 tivemos Nick Herbig na edge / linebacker, né, de Wisconsin. Eu acho que como edge ele é um cara que vai oferecer pouquíssimo na NFL, apesar de ser bastante técnico.
em Wisconsin, mas para a NFL ele tem um tamanho muito inferior, então fica muito complicado ele jogar como edge. Então, eu acho que tem a possibilidade de você testá-lo como linebacker, por ser um jogador bastante atlético, acho que tá justo. Corey Trice, cornerback de Purdue, também é uma boa escolha aqui na 7ª rodada, um cara com atleticismo, veio de algumas lesões que podem atrapalhar, mas tá na 7ª rodada, então é uma boa arriscada aqui nesse jogador. E o Spencer Anderson, o jogador aí, esse realmente jogador de 7ª rodada para mim. De forma geral, o draft dos Steelers para mim é um dos 3 melhores desse ano. Vou ficar com a nota A, porque eu só dei A mais para um time esse ano. E eu só vou ficar nessa estratégia só para o melhor de todos, que foi para os Eagles. Então os Steelers ficam com um A aí, entram no pódio, sobem no pódio, porque tiveram excelentes valores em várias escolhas. Bom, rapaziada, é isso. Fechamos essa nossa série aqui de avaliando os drafts das divisões. Eu agradeço bastante todo mundo que acompanhou aqui, mesmo, é só o seu time que você viu, tamo junto. Se você viu de todo mundo, agradeço ainda mais. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, porque tem mais coisa chegando por aí, beleza? Um abraço para vocês, até mais e fim de draft 2023. Acabamos a avaliação, agora é só a parte de entretenimento, que faremos alguns reacts, mas logo a gente já tá começando a falar de momentos históricos da NFL e de repente até draft 2024, beleza? Um abraço, até mais.